Você já assistiu o filme It a Coisa, capítulo 2? Se já assistiu, você vai lembrar dessa cena que eu vou contar aqui pra vocês. No início do filme, um rapaz e o seu namorado estão em uma espécie de parquinho de diversão. Depois de um tempo, os dois saem andando em uma rua e são perseguidos por um grupo de jovens que acabam espancando os dois e jogando um deles de uma ponte em um rio. No caso de hoje, eu vou contar para vocês uma história que, infelizmente, foi a que inspirou Stephen King a escrever essa parte de seu livro. Olá, pessoinhas! Meu nome é Abe Beatriz, seja bem-vinda ao meu canal. Charlie Howard nasceu em 31 de janeiro do ano de 1961 em Portsmouth, New Hampshire. Charlie era um jovem magrinho de cabelos loiros lisos. Infelizmente, ele era um jovem muito zoado na sua escola. Todo mundo tirava onda com a sua cara, pelo simples fato do jovem ser homossexual e não fazer questão de esconder isso. Ele nem foi à sua formatura no colegial e nem convidou a sua família, porque Charlie não queria que as pessoas vissem a forma que ele era tratado em sua escola. Ele também tirava notas bastante baixas e já sabia que não frequentaria a faculdade. Charlie se mudou para Bangor, no Maine, após o término de um relacionamento. Lá, ele conheceu dois rapazes que acabaram se tornando seus amigos, Scott e Paul. Os jovens convidaram Charlie para morar com eles, pois o menino não tinha nem onde ficar na cidade. Eles criaram uma grande amizade, mas depois de um tempo, Charlie decidiu voltar para New Hampshire para morar com a sua mãe. Nas ligações que fazia para os dois amigos Scott e Paul, os jovens logo perceberam que ele não estava nem um pouco feliz morando ali na cidade. Depois de um tempo, eles acabaram convidando Charlie para voltar para Bangor para morar com eles novamente. Charlie ficou muito feliz com o convite dos seus amigos para voltar a morar com eles e decidiu que voltaria. Ele começou a frequentar uma igreja unitarista e também um grupo de apoio. Ao passar dos meses, Charlie decidiu que teria um lugarzinho só para ele e decidiu alugar um apartamento que ficava na First Street, próximo da igreja onde ele frequentava. Ele também adotou um gatinho para o fazer companhia. Charlie fez muitos amigos na cidade. As pessoas gostavam e aceitavam ele como ele era. Charlie era um garoto de espírito livre. Ele não se importava com o que as pessoas diziam ou achavam a respeito dele. Se um belo dia ele acordasse e quisesse usar uma maquiagem, ele usaria. Se quisesse colocar joias e se enfeitar todo, ele se enfeitaria sem se preocupar nem um pinguinho com o que as pessoas iriam dizer. Era um garoto de alma livre. Infelizmente, em 1984, as pessoas eram extremamente intolerantes a qualquer coisa diferente do que elas acreditavam. Então, muitos homossexuais que sofriam agressões ou qualquer tipo de crime contra eles acabavam não denunciando por medo. E o Charlie não era diferente. Ele sofria preconceito na cidade onde ele estava morando. Uma vez em um supermercado, ele chegou a ser xingado de bichinha e de sem vergonha. Por nada. Ele estava na fila do supermercado e uma mulher começou a xingar ele. Ele até saiu do lugar porque ficou envergonhado e ficou com medo dela também. Para piorar toda essa situação, Charlie uma vez estava saindo do seu apartamento e se deparou com a sua gatinha morta na calçada do prédio onde ele morava. Ela foi estrangulada por alguém. Depois disso, o Charlie estava em uma boate, dançando com outro rapaz e foi convidado a se retirar do local. Assim, é bizarro. E, infelizmente, a gente pode ver que o Charlie, ele sofria muito na cidade. Mesmo tendo pessoas que amavam ele sofria muito na cidade pelo simples fato de ser homossexual. No dia 7 de julho de 1984, um jovem chamado Roy aciona o alarme de incêndio na State Street. Logo depois, os policiais e o corpo de bombeiros chegam no local. Lá ele diz que o seu namorado foi espancado e jogado da ponte no rio. Logo se inicia as buscas pelo corpo desse jovem que era identificado como Charlie. Infelizmente, à 1 da manhã, o corpo de Charlie foi encontrado.
No dia do crime, Charlie e seu namorado Roy foram a um jantar festivo. Em torno das 10 horas da noite, os dois decidiram que iriam embora. Eles foram a pé mesmo. No meio do caminho, Charlie lembrou que tinha uma correspondência para retirar no correio. Então eles foram andando pela rua State Street. Eles começaram a cruzar a ponte do rio Kenduskeag. Gente, eu não sei pronunciar o nome desse rio, tá? É muito enrolado de escrever e eu tenho uma dificuldade enorme de pronunciar esse nome. Enfim, eles começaram a cruzar essa ponte e um carro cheio de adolescentes passou com uma velocidade reduzida perto deles. Nesse carro estava Shawn Membry, Jim Baines e Daniel Neese. Anteriormente, esses jovens estavam em uma festa e decidiram sair para comprar mais bebidas alcoólicas, mas duas garotas estavam no carro porque uma delas tinha identidade falsa. Quando os adolescentes que estavam no carro viram Charlie e o seu namorado atravessando a ponte, eles decidiram que iriam perseguir o casal. Eles desceram do carro e começaram a falar palavras extremamente homofóbicas e agressivas em direção aos dois meninos. Charlie reconheceu aqueles jovens de umas coisas que teriam acontecido anteriormente e começou a correr. O seu namorado o acompanhou, correndo também. Só que depois de um tempo, o Charlie começou a ter uma crise asmática muito grande. Ele logo perdeu o fôlego e caiu no chão. Os jovens o alcançaram e começaram a espancar o Charlie brutalmente. Depois de um tempo, deles teve a grande ideia de jogar Charlie pela ponte no rio. Charlie implorou que eles não fizessem isso, pois ele não sabia nadar. Mesmo ele falando e repetindo isso várias vezes, os jovens ignoraram totalmente o que o menino estava falando. E assim, Charlie foi jogado da ponte. Depois disso, os três jovens voltam para o carro e saem muito rápido dali da cena do crime. O namorado de Charlie, Roy, só conseguiu escapar do espancamento porque correu e não caiu no chão. Correndo na State Street, ele acabou encontrando um alarme de incêndio e o acionou. E foi assim que os policiais e o corpo de bombeiros chegou no local, encontrando o corpo do jovem Charlie de apenas 23 anos. Inacreditavelmente, depois que os jovens que teriam matado Charlie chegaram na festa que saíram, eles ficaram se vangloriando do que teriam feito com o rapaz. No dia seguinte, quando eles viram a repercussão que aquele assassinato teve na cidade, eles planejaram fugir em um trem de carga, mudando de ideia logo depois, e assim sendo finalmente presos. Os jovens foram enviados para uma cadeia no condado de Hancock e depois foram deixados sob a custódia dos seus pais. Eles foram julgados como menores de idade e condenados no dia 1/10/1984 a um centro de desenvolvimento juvenil, onde eles ficariam até completar 21 anos de idade, ou seja, eles só poderiam ficar nesse local até a idade de 21 anos. Depois disso, eles não poderiam ficar mais lá. Baines cumpriu 2 anos da sua sentença, enquanto Mabry cumpriu só 22 meses da sua sentença. No dia 7 de julho de 2004, a população de Bangor fez uma cerimônia de inauguração de um monumento em homenagem a Charlie, onde ele teria sido assassinado. Em 2007, o Conselho Municipal de Bangor aprovou um memorial em homenagem ao rapaz. Em 2009 e 2011, vândalos profanaram um memorial feito em homenagem a Charlie. Isso fez com que pessoas da cidade de Bangor saíssem às ruas exigindo respeito aos seus direitos e à sua liberdade. Pessoas responsáveis por cuidar do monumento em homenagem a ele falaram que esses vândalos só fizeram com que acendesse uma chama que tinha dentro deles e deixasse claro para a cidade que eles não teriam vencido essas pessoas intolerantes. Isso fez com que as pessoas ficassem de olhos abertos e cuidassem mais dos seus familiares e prestassem mais atenção a quem estava ao seu redor na cidade, infelizmente deixando claro que isso não teria acabado em 1984, que isso só estava começando e que eles tinham que lutar muito mais pelos seus direitos. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você tem alguma sugestão de caso aqui pro canal, escreve nos comentários que eu vou amar. Não esquece de ativar o sininho para os próximos vídeos que eu vou estar postando. Um beijão e até mais!